Olá, que bom te ter por aqui. Meu nome é Flíncia Barbosa e este é o canal Um Livro Me Ensinou. O vídeo de hoje é para dar continuidade ao livro Contos Africanos de Países de Língua Portuguesa. Este livro que está sendo cobrado na segunda fase do SSA 2025. Foi cobrado ano passado, caíram 2 contos deste livro e a tendência é que tenha outros contos a serem explorados lá na prova do SSA. Eu observei a prova do 3º ano e pude observar que neste exame a lista de livros tidos como obrigatórios foram cobrados maciçamente. Nem que fosse pelo menos um trecho pequeno do livro, do romance, do poema, estava lá e pedindo a compreensão na questão, certo? Bom, eu acho que não vai ser diferente, não vai fugir a regra para o SSA 2, tá? Uma coisa também curiosa, né? Eu sei que quem assiste a este vídeo é aluno do 2º ano, pois é cobrado no 2, não é? No SSA 2. Porém, eu observei algo na prova do 3º ano e gostaria de comentar com vocês. Que foi essa questão de, além deles colocarem um mínimo trecho possível dos livros que eles cobraram, uma coisa que eu tenho que comentar com vocês, mesmo que você seja aluno do 2º ano, mas eu percebi isso na prova do 3º e talvez isso vá acontecer também na prova do 2º ano, que é o seguinte: além deles cobrarem o mínimo trecho do livro ou do filme que eles solicitaram lá no edital, eles escolheram uma temática. No dia 5 de novembro é uma das datas que comemora o Dia da Língua Portuguesa. Então, eles elencaram esse tema e com muitas recorrências sobre a referência da língua portuguesa. Textos, referência de data, referências sobre linguagem, sobre a língua portuguesa. Então, foi algo que me chamou bastante atenção. Como esse livro se trata de contos de língua portuguesa e acreditando também, né, com a ressalva de que há um tempo muito considerável entre a prova do 3º com a prova do 2º. E talvez eles não abordem exatamente essa questão da linguagem, o Dia da Língua Portuguesa. Eu até acho que o assunto que eles vão cobrar no 2, ou pelo menos no 1, vai ser sobre a temática da poesia de resistência, literatura afro-brasileira. Eu acredito muito, esse é um tema muito forte, está sendo bastante debatido, é recorrente, embora ainda não chegou na amplitude desejável, mas é um tema que está sempre aí permeando e eu acredito que vai ter algo desse tipo. Se eles repetirem o mesmo padrão do 3º ano, eles vão escolher um tema e vão tentar trabalhar com esse mesmo tema, né, ao longo das questões. Como a lista do SSA tem este livro, tem um livro de poesia também com mulheres negras, né, uma coletânea de poesias com mulheres negras. Tem outros livros que trazem essa temática, talvez seja um gancho aí e é bom você ficar ligado, certo? E vamos agora para fazer a leitura em si. Antes eu quero só fazer um aviso que é o seguinte: nós estamos diante, primeiramente, da única mulher, com a exceção da que organizou o livro, né? Estamos diante de a única mulher que tem um conto aqui nesse texto, nesse livro, tá? Essa é uma observação. Então, tem uma chance muito grande de ter esse conto especificamente lá na prova. E outra coisa também, eu achava que Dragão e Eu era o conto maior que tinha no livro, mas não é não. Esse que nós vamos ler hoje, ele é sim o conto maior do livro. Portanto, este vídeo vai se tornar um pouco extenso.
mas eu vou pedir com carinho uma mensagem de mim, especialmente para você, que toque no seu coração, que você não desista, não canse desse vídeo, porque ele vai ficar um pouco longo. O conto de hoje é A Lebre, o Lobo, o Menino e o Homem do Pote, Odete Costa Semedo. Como de costume, vamos saber um pouco sobre Odete, em seguida um pouco sobre o país e adentramos na leitura oficialmente. Odete Costa Semedo nasceu em 1959 em Bissau, Guiné-Bissau, formada na área de letras. Odete, cujo nome completo é Maria Odete da Costa Soares Semedo, foi ministra da Educação Nacional e presidente da Comissão Nacional para a Unesco Bissau. Também exerceu o cargo de ministra da Saúde em seu país. Tem escritos publicados em Guiné-Bissau e no exterior, tá? Gostei de saber um pouco sobre Odete. E ela também é muito bonita, tá? Olha só, deixa eu mostrar a foto dela para vocês. Não sei se vocês vão conseguir. Olha só. Bom, sabendo um pouco sobre Odete, né? E Odete aí com sua grande trajetória, vamos saber um pouco sobre o país, Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau tem forte tradição da cultura oral. Isso é bem pertinente, né? Devido a essa cultura, né? Tanto a afro-brasileira como a africana, né? Essa tradição oral, ela é muito marcante. Para os guineenses, o contador de histórias é considerado um conhecedor de profundos segredos e sabedorias antigas. E é por isso muito respeitado. Ai, que coisa boa! Vamos saber disso, não é? Que bom! Contador de história é considerado um conhecedor de profundos segredos e de sabedorias antigas. Grava essa informação aí, de repente, né? Vai que tem alguma menção lá na prova. A história a seguir começa com uma conversa entre duas crianças, estabelecendo o elo pela fala, para posteriormente iniciar a narrativa propriamente dita. Essa narrativa, que se assemelha a uma fábula, transforma em palavras a experiência e os ensinamentos passados boca a boca, de geração em geração. Aqui já ficou bastante claro, né, na explicação, que se assemelha com uma fábula, tá? E para aqueles que não lembram, que provavelmente você, chegada ao segundo ano do ensino médio, você em algum momento já estudou isso, mas se você não lembra, fábula é aquele gênero textual em que nós encontramos personagens, animais, com características humanas e que no final tem sempre uma lição de moral. Com certeza você já leu algum ao longo da sua vida, sem dúvida. Então vamos parar de conversa e vamos à leitura, tá? Lembrando, eu vou fazer a leitura, vez ou outra eu paro para que possa fazer um comentário e eu comento daqui, você comenta daí e vamos interagindo um pouco mais, tá? Vamos lá. O nome vai ser chamado A Lebre, o Lobo e o Menino. O quê? Estás maluca, não estás? Pois só pode ser isso. Mas que fique claro, o nome vai ser A História do Homem do Pote. Mas tu é que mandas na história que vou contar? Mandar não mando, mas olha que até posso passar a mandar. Esta é uma das dezenas e dezenas de histórias de Lubu Lebri, que significa o lobo e a lebre, em crioulo guinense, que já ouvimos contar. E esta é nos narrada por duas crianças, a Kut e a Ceci. Ambas adoram ouvir histórias e de tanto ouvir, ganharam o hábito de contá-las também. Esta conta elas, ouviram-na num de Jumbai, em Manganásia,
que significa uma festa, um entretenimento. Uma tabanca, que significa uma aldeia, onde o passatempo dos mais velhos, ao cair da noite, é contar histórias às crianças. E esta história de Lebre, Lobo e o Menino, como diz Sissi, intitula-se, ou A História do Homem do Pote, como Kut insiste em denominá-la, reza assim. Ai, gente, deixa eu fazer só um comentário aqui, que ler esse pedacinho aqui me remeteu à minha infância. Meu avô materno, ele era deficiente visual, um acidente de trabalho que deixou sem a visão. E aí o que acontece? Ele sempre fazia isso quando ele morava no sertão, aqui de Pernambuco, e eu moro no interior de Pernambuco, mas não é zona da mata, não é, tem mais recursos, vamos dizer assim, do que quando ele morava no sertão, aqui de Pernambuco, e eu ainda continuo morando na zona da mata. E aí o que acontece? Quando ele sempre vinha fazer tratamentos de saúde, essas coisas, ele sempre ficava na minha casa e à noite, sempre depois de jantar, foi bem parecido com o que eu acabei de ler aqui. Sempre depois de jantar, ele sentava à frente de casa. Na verdade, ele ficava cocorado, né? À frente da casa, né? Entre o muro, o que seria o muro, que não era um muro, era só um alicerce, entre o muro e a calçada, né? Da casa propriamente dita. E aí ele começava a contar as anedotas dele, começava a contar as histórias de antigamente. E eu lembro que eu adorava, eu criança, eu adorava escutar essas histórias. Ficava eu, meu irmão, meus primos, algumas crianças que moravam aqui perto de casa, ficavam na frente de casa, até os adultos também ficavam escutando as histórias de antigamente. Eu achava o máximo isso. E quando leio isso aqui é uma viagem, me fez me lembrar muita coisa, muitas histórias dele. Bem bacana. Agora vamos voltar à leitura, né? Havia um homem que vivia numa tabanca. Possuía bolanha, que significa um terreno alagadiço, é uma horta, uma bolanha. Então eu vou ler só esse pedacinho de novo, tá? Havia um homem que vivia numa tabanca, possuía uma bolanha, que tinha pouca água. O terreno da sua horta era tão árido, tão árido, tão árido como não sei que ninguém jamais viu e não dava quase nada. O coitado do homem vivia infeliz, pois quase nada tinha para dar à sua enorme família. O homem fez de tudo para resolver o seu problema. Cavou uma fonte no quintal, mas uma semana depois a fonte secou e voltou tudo a ser como antes, enquanto outras famílias e todos os animais viviam com fartura e alheias à sua desgraça. O homem, não querendo ficar de braços cruzados, decidiu mudar a situação em que vivia. O que fazer? Depois de um bom sono, o travesseiro haveria de aconselhá-lo. Logo de manhã, anunciou aos seus e despediu-se porque tinha de sair para dar as providências a fim de arranjar solução para a sua situação que estava a viver. Depois de tanto andar à procura de solução para o seu problema, o homem foi aconselhado a consultar um grande sábio, pois essa má sorte poderia ser reflexo de um mal olhado ou de um trabalho feito. Então, o homem, depois de ter tido indicação do sítio onde vivia o grande sábio, decidiu ir à sua procura. Andou, até que encontrou a dita moranza. A moranza significa uma casa que tem uma numerosa família. E foi recebido pelo grande sábio. Depois de ter explicado tudo, este aconselhou-o a voltar à sua moranza e fazer um pote enorme onde caberia toda a sua moranza e colocá-lo num canto de sua horta. O grande sábio aconselhou ainda o homem a poupar o pouco que tinha para o seu consumo e dedicar-se ao trabalho de encher o pote de água. Tal como lhe foi recomendado, assim fez o homem. E enquanto este e sua família se dedicavam a apanhar água para o pote, muitos da vizinhança riam-se deles,
Outros achavam que o homem era maluco, assim como toda a família, pois, com tanta chuva que caía, o homem andava a encher de água um pote enorme. Muitos ainda iam espreitar o enorme pote que o homem lá tinha e comentavam que era pote de feitiço e que servia para guardar o resultado da feitiçaria. Assim, passaram a chamá-lo de o homem do pote. Onde quer que passasse, onde quer que fosse, todos gritavam: homem do pote, homem do pote! E saíram correndo. Perante todo gozo e tanta humilhação, o homem nada dizia. Conforme a indicação do sábio, ainda aconselhou os filhos a não entrarem em brigas e zagatas com os vizinhos da tabanca, pois o que ele queria era ver sua terra produzir como a dos vizinhos. O homem do pote jamais deixou o seu pote secar. À medida que a água era utilizada, toda a família participava e ia à fonte buscar água para encher o pote. E lá conseguiu o homem superar a sua dificuldade. Chuva fora, chuva dentro, chegou aquele ano. Era ano de seca, todos andavam aflitos com a falta da água. Não chovia como era hábito, as fontes pouca água tinha, as bolanhas estavam quase secas, as hortas pareciam caminhos sem uma erva sequer. Quanto mais uma semente germinada. As famílias que guardaram algum da sua colheita anterior, tudo consumiram. Era um Deus nos acuda. No meio desta calamidade, quem andava feliz e descontraído era o homem do pote. A água era o que não lhe faltava. O enorme pote estava sempre cheio. Por indicação do sábio, só à noite a família apanhava água na sua pequena fonte. Durante o dia, a fonte era deixada repousar para encher de água. Enquanto isso, toda a tabanca se punha em filas enormes à beira das fontes para apanharem um pouco de água, assim como as alimárias. Alimárias é uma espécie de animal, quadrúpedes, certo? Estas não faltavam, pois tinham medo de morrer de sede, pois o mal da seca não poupou nada nem ninguém, e não era raro andar na rua e encontrar um animal caído de gemer de tanta sede. Uns chegaram mesmo a morrer de tanta penúria. Todos os dias, antes de ir ao trabalho, o homem do pote regava sua horta e saía deixando seu filho mais novo a guardar o lugar, porque a horta estava repleta de legumes e frutos, que até pareciam oásis no meio daquela seca e daqueles terrenos áridos. Questionava-se se o homem do pote não teria adivinhado a calamidade e se havia prevenido. Era o único a viver com fartura. Perante esses comentários, o homem nem um pio dava. Jamais comentou o assunto, tendo continuado a sua vida normal como se nada tivesse a passar. No quintal do homem do pote não faltavam milho, feijão, alface, couve, laranja, mancarra, que é amendoim, mandioca e muitas outras coisas de comer. Só o lugar de feijão dava para fazer 8 casas de 6 quartos cada uma. A fome era tanta que muitos não resistiam e foram pedir ajuda ao homem do pote, pondo de lado toda a vergonha de terem troçado dele. O homem não hesitou em ajudar os que dele se tinham aproximado e pedido auxílio. Porém, nem todos tiveram o mesmo sentido, pois muitos faziam da noite amiga íntima e aproveitavam o escuro para irem roubar frutos e legumes na horta do homem do pote. A lebre, por sua vez, resolveu ficar de plantão em casa do homem do pote, de madrugada até a noite, durante 3 dias, até fixar o horário do homem. A lebre já sabia quando é que o homem deixava a casa e quando regressava. Depois disso, foi à horta de feijão e assim que o homem saiu, foi ter com o filho que
ficava de guarda na horta e disse ao menino: Bom dia, menino! Acabei agora mesmo de me cruzar com teu pai lá na estrada. E ele disse para tu me amarrares na horta do feijão e me deixares comer até a tarde. Sabes, menino, o teu bondoso pai viu-me assim tão magrinho que ele me conheceu forte como um pé de bicilão. Bicilão é uma árvore de porte grande. Tanta pena que me mandou cá vir. Olha, lebre, o nosso pai é assim. Ele é bom para todo mundo. Muita gente tem cá vindo pedir ajuda. E ele nunca recusou nada a ninguém. Nem aqueles que troçavam de nós quando a nossa terra era árida. Vamos, que vou amarrar-te no sítio com bom feijão e lá pela tardinha passarei para te desamarrar. Depois desse dia, a lebre assim passou a fazer todos os dias. Até que uma vez o menino achou que já era demais e recusou-se a amarrá-la no local do costume. Foi aí que a lebre pensou que o método eficaz seria ameaçar e amedrontar o menino. No dia seguinte, toda pimpona, a lebre chegou à horta do homem do pote. Bom dia, meu caro amigo. Cá está o teu pobre e magro amigo, para comer o que lhe deres. Olha, lebre, hoje não vais comer nada nesta horta, porque todos estão a arranjar alternativa, menos tu. Tu está a abusar da vontade do meu pai. Ah, sim. Então sabias que esta horta é a minha alternativa? Olha, o menino a querer armar-se em mal, olha bem para mim. Para estes chifres bem aguçados, vou espetar-te nesta barriga que andas a encher todos os dias. E sabes como? Assim. Tchum, tchum, tchum. E vai deitar sangue. Chor, chor. Já te imaginaste andar por aí com a barriga furada? Olha, até que seria bonito o filho do homem do pote ser o menino do buraco na barriga. Ha, 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 ha. E olha o menino mauzinho, não voltas a chamar-me lebre, que não te dei confiança para tal, certo? Ao dizer essas palavras, a lebre fazia levantar as orelhas, arregalava os olhos e fazia gestos de um grande felino, que tinha uma pressa à sua frente. O menino, cheio de medo, correu a amarrar a lebre na horta. Depois de ter pregado um grande susto ao menino, Alegre passou a ir todos os dias à horta e a viver grande e com fartura, e acabando por rapar uma parte do lugar do feijão. E o menino não ousava explicar o que se passava ao seu pai, com medo da lebre. Um dia, o pai do menino resolveu dar um passeio pela horta para tirar o que poupar para os próximos tempos. E qual não foi seu espanto ao deparar com uma parte do lugar todo limpo? Gritou pelo filho, a quem perguntou o que tinha passado naquela parte da horta. O filho explicou que um animal que ele julgava ser lebre é que lá ia sempre comer, que o animal era parecido com a lebre, só que no lugar das orelhas tinha chifres. Perante a explicação do filho, o homem do pote ficou furioso, sem saber de que animal se tratava. Porém, entendeu armar uma cilada ao espertalhão. Pediu ao filho que amarrasse o animal bem amarradinho, depois que o amarrasse, chamar para vir ele mesmo tratar da saúde do aldrabão. No dia seguinte, aldrabão é uma pessoa que mente, é um trapaceiro. No dia seguinte, lá foi a espertalhona da lebre, com as orelhas em pé, toda confiante de si. Então, menino, vou comer ou não? Já viste como meus chifres estão esticadinhos e bem eriçados hoje? Só querem uma barriguinha para nela se enfiarem. Vamos para o teu local preferido. Vou amarrar-te como de costume.
Assim é que se fala, menino esperto. Assim é que eu gosto. Vamos? Olha, eu vou passar a te chamar menino alternativa. Vamos que não há tempo a perder. E nesta horta, tempo é feijão. E lá foram. E a lebre, sem saber da sorte que a esperava, depois de ter amarrado, o menino correu a chamar seu pai, que mandou preparar um caldeirão com água e muita lenha. Mandou pôr o caldeirão ao lume e foi procurar um pau, que era para primeiro bater no intruso e depois escaldá-lo com água a ferver. Porém, enquanto o homem do pote estava com seus preparativos para castigar o tal animal, descrito pelo filho, a lebre fazia os seus cálculos. Como escapulir-se daquela situação? Bom, pensava ela, papamel. Papamel é um tipo de formiga de cor avermelhada, típica da África. Costumava dizer que depois de sabura é um período agradável de alegria e divertimento. A morte não é nada. Só não sei aonde é que fui buscar uma teoria tão parva. Depois de sabura, todos querem mais sabura ainda. Os pensamentos da lebre foram interrompidos pelo barulho dos passos do lobo, que, cansado e cheio de fome, procurava o que comer. Então, sobrinha lebre, tu aqui tão amarradinha nessa horta, verde feijão, esta é a tua boa vida? Esta é que é uma boa vida. É verdade, tio Lobo, isto aqui é a cópia do mundo. Uns cansados e cheios de fome e de sede, e outros vivem com fartura. Se queres pertencer ao grupo dos que vivem com fartura, é só vires ao pé de mim. Tira-me estas cordas e fica logo no meu lugar, a comer feijão e a beber boa água. Mas, sobrinha, para comer não preciso que me amarres. Já ando tão faminto que, se amarrares, morrerei na corda. Tio, sabias que depois da sabura a morte não é nada? Se o papamel alguma vez disse algo acertado, é este dito. Não concordas comigo, tio? Concordo plenamente, sobrinha lebre. Mas se me deixares experimentar a sabura antes de me amarrares, aí ficava com a certeza de que se morrer, morrerei por uma causa justa. Tens razão. Podes começar a comer, mas deve comer devagar. Muito devagarinho, para não desmaiares, já que não comes há muito tempo. A lebre, visivelmente preocupada, olhava para os 4 cantos da horta a ver se o homem do pote aparecia. De repente, zás! O grito e papulos de toda a família e demais vizinhos que acudiram ao apelo do homem do pote. Uns traziam paus, outros pedra, outros ainda vinham com compridas e grossas mantampas de cera, que significa varas tiradas da goiabeira. Tudo para castigar o intruso. Ao chegarem à horta, deram com o lobo, que comia desalmadamente, sem dar conta do que se passava ao seu redor. De repente sentiu uma chicotada nas costas e agarrem que é ladrão. Agarrem que é o ladrão. Levantaram o lobo do chão até que viram as suas patas a abanarem. Caruz, cadim no chão. O lobo gritava a bem gritar, pedindo socorro, mas nada. Todos gritavam em coro. Estavam todos contra ele e nem lhe deram tempo de falar. Todos gritavam em coro. Tu não tens palavra, seu grande albradão, ladrão de minhanha. De repente chegam o filho do homem do pote e seu pai. Onde está o albadrão? Perguntou o homem do pote. Cá está, e está quase pronto para ser escaldado. Já
Só estamos à espera de suas ordens, diziam os populares prontos a lincharem o infeliz, que estava sem fala. Qual foi o espanto do filho do homem, do pote, quando viu que a lebre continuava amarrada no fundo do quintal e bem caladinha, enquanto o lobo apanhava e bem. Mas em quem é que está a bater? De certeza não é o intruso, o ladrão, pois esse continua bem amarrado no fundo do quintal, dizia o menino correndo em socorro do lobo. Enquanto o menino socorria o lobo, os populares, já bastante descontrolados, corriam em direção à lebre, cantando: Furtador, ladrão, furtador, ladrão. E antes que o menino pudesse pronunciar algo sobre o assunto, já estavam os populares a açoitar a lebre com tanta força que tinham, e esta nada podia fazer senão gemer da tão grande surra que estava a levar. Quanto ao lobo, mal se viu livre das pancadas, pôs-se a caminho de casa, com a barriga bem cheia. Talvez o Papamel tivesse razão para dizer aquela coisa: depois da assabura, a morte não é nada. Embora tivesse o corpo dorido, a barriga estava cheia. E ainda dizem que as crianças são terríveis, e que isto e mais aquilo. Não fosse aquele menino que me salvou, a estas horas estava no caldeirão, e a esperta lebre estaria livre como um passarinho a saltar de galho em galho. Hoje ela vai ver quantas pauladas valem a sua esperteza. Pensava o lobo enquanto caminhava, iós, iós, rumo à sua casa. A lebre viu que não tinha mais como gritar para ser acudida, porque cada vez que gritava pedindo socorro, mais açoite levava. E os que lhe batiam diziam quase em coro: esta a troçar de nós, vamos a ela! E pir, par, arrancavam em direção à marrota. Era paulada aqui, paulada dali, até que a esperta não pôde mais. Aí a lebre largou o corpo e, antes de se deixar cair, no chão, disse: acabaram de matar uma pobre pedinte que não tem mãe, não tem pai, nem parente nenhum neste mundo cão. E a lebre estatelou-se no chão, fechou os olhos bem fechadinhos e mal se lhe ouvia a respiração. Olha, mataram a pobre coitada, disse o Djan Batutu, que significa uma ave de pelugem macia e voo silencioso, encontrado lá na África, no meio da multidão amotinada na horta do homem do pote. Olhem quem fala, ele foi quem mais bateu na inocente, dizia um dos vizinhos do homem do pote. Eu bem dizia para não tratarem assim a infeliz, mas ninguém quis me ouvir, replicava uma voz indistinta no meio da multidão. O homem do pote, indignado com a situação, pediu calma e silêncio. Queria falar, pois de repente aquela gente que, furibunda, corria atrás do ladrão, que batia e que estava pronta a esfolar, de repente aquela mesma gente já não existia. Os paus, as pedras, as mantampas de cera já não era pertença de ninguém, estavam abandonados no chão. Será que não há ninguém entre vocês que vá contar a verdade? Eu falarei só por mim. E de fato, preparei-me para dar uma surra no ladrão. E cá vinha intrujar o meu filho, mas nem sequer me deixaram pôr os olhos em cima desta pobre coitada que agora está morta. E ninguém sabe nada dela. Se ao menos não tivesse morta, eu até que lhe dava um saco de feijão para levar para sua casa, já que vive só. A lebre continuou deitada e imaginar como haveria de sair dali sem causar grandes alaridos. Ela, que já era julgada morta. Enquanto o homem do pote falava, nenhum murmúrio se fez ouvir, tirando o barulho das palhas polidas pelo vento fraco que soprava. O silêncio era quase absoluto, e o homem do pote continuou. Digam-me agora se nem as cerimônias do enterro vão preparar.
De resto, depois do enterro, vou pegar nestes paus, pedras e matampas e levá-los à casa do sábio para fazer o trabalho de amaldiçoar as mãos que neles pegaram e que agora recusam redondamente tê-lo feito. Confio naquele sábio. Foi graças à sua sabedoria que hoje tem uma horta e uma bolanha que a todos faz inveja. Bom, começou de já Matutu. Acho que o homem do pote não deve precipitar-se e ir ao sábio tão cedo. É que estamos todos chocados com a morte dessa órfã infeliz. Por isso ninguém consegue aceitar que fez parte dessa malvadez. Ora, e esta, é por isso que concordo contigo, de Jean Batutu. Dizes coisas certas no momento oportuno. Aliás, em memória desta pobre coitada, não devíamos estar nesta discussão. E desculpem, mas só agora é que eu reconheci esta infeliz. Os pais moravam na Baixada, depois do pé de Matapá. O pé de Matatá é uns frutos parecidos com ameixas. Família honesta, muito honesta. Isto foi mesmo um enorme azar causado por esta seca, que ninguém sabe de onde veio, dizia Cotidua. Cotidua é uma águia de cor preta, com plenugem branca no peito, com ar pesaroso. Quero ouvir todo mundo. Se concordam com aquilo que Cotidua acaba de dizer, tem de se pronunciar. Ninguém vai se esconder atrás das palavras de ninguém. Dizendo essas palavras, o homem do pote agachou-se e começou a apanhar as pedras e os paus que estavam no chão. Espera, homem, aquele pau que acabas de apanhar é meu, quer dizer, meu. Meu não é, mas eu é que vinha com ele na mão, disse a vizinha do homem do pote. A esta seguiram-se o gato, o cão, o leão e mais, e outros, até que o chão ficou limpinho. Bom, estando este problema resolvido, vamos tratar do enterro dessa coitada. Alguém disse que conheceu a família da lebre. Quem foi? Precisamos saber para sabermos aonde é que levamos a enterrar, disse o homem do pote, que autodeclarou mestre da cerimônia fúnebre, com um ar compenetrado e de muita responsabilidade. A lebre, que tudo escutava de olhos fechados, estava cada vez mais aflita, e o pior era que sentia o corpo todo dorido e não se sentia capaz de se pôr em pé para poder fugir dali. Meu Deus, é a primeira vez que sou apanhada desta maneira. Nem um único cálculo meu deu certo. Até o estúpido do lobo conseguiu safar-se. Caramba, até apetece dizer um palavrão. Bom, em voz alta não posso, mas no sentido é que vou dizer. Me bem forte mufeneza, que é, que grande azar. Se ao menos pudesse tirar partido dessa canseira, sentir-me-ia compensada. Mas está tudo tão confuso e tão complicado, e o outro que eu nunca tinha visto antes falar bem de mim, e a dizer que conhece toda a minha família depois de ter me dado uma boa sova, pensava a lebre, ainda deitada no chão, enquanto os outros estavam num corre-corre para a cerimônia do enterro. O menino estava triste com o acontecimento, até porque já se tinha habituado com a presença daquele animal, que para ele não era uma lebre. Bom, um animal morto, se não tivesse medo, poderia tocar nas orelhas ou nos chifres. Mas tinha tanto medo dos mortos, ao contrário do seu pai, que diz que morto não pode fazer mal a ninguém e que se deve ter medo é dos vivos. Mas o menino, quem nunca escutou isso, né? Eu acho que a maioria de nós já escutou esse dizer, digamos assim. Mas para o menino, um morto é sempre um morto. Porém, a curiosidade foi maior que o medo, e lá foi o menino tocar as enormes orelhas do bicho. E qual uma luz, a ideia veio um flash.
A lebre, ao sentir as mãos do menino e de suas orelhas chifres, abriu um olho e reconheceu o menino. É desta que me safo, pensou a lebre. A lebre arregalou os olhos, rosnou como um cão e disse ao menino: Eis, meu amigo, até depois de morto. Estou morto e a caminho do céu, por isso desejo um último favor teu. Sei que errei enganando-te, mas também tive o castigo merecido, e agora vou para o mundo dos mortos. Será que lá tu vais ter o que comer? Perguntava ao menino com as lágrimas nos olhos, e meio assustado com o morto que falava. Meu caro amigo, aí é que está o problema. As dificuldades no outro mundo são maiores, sobretudo para quem fez algumas maldades. Nem água para beber vou ter, mas paciência. Vou ter que pagar por todos os males que te causei. Paciência nada. Vou preparar-te um saco com bons alimentos que vai dar para comeres pelo menos um mês. E assim fez o menino. Preparou tudo, alimento e água, para a lebre levar para o outro mundo e depois. A pedido do morto, ajudou-o a pôr-se em pé, meter-se mata adentro a caminho do outro mundo. Enquanto isso, a cerimônia do enterro era preparada, só que não haveria defunto para o caixão. O menino, aliviado e contente por ter ajudado seu amigo a voltar para o mundo dos mortos, voltou para casa. Quando o grupo, encabeçado pelo homem do pote, chegou lá com tudo preparado e não encontrou o morto, foi uma outra algazarra. Quem teria levado o defunto? Teria ido direto para o outro mundo sem ao menos esperar pelo caixão? Não pode ser. Ele tem que estar em algum lugar. Vamos todos, toquem a procurar. O defunto da pobre coitada tem que ser encontrado. Ela não pode desaparecer assim. Lugar de defunto é no caixão e depois na cova. Isso desde que o mundo é mundo. Tem sido sempre assim. Não vai ser gente de Manganásia que vai mudar as coisas, dizia o homem do pote, irritadíssimo, andando de um lado para o outro. A lebre, no entanto, não contente com a sua sorte, voltou para a casa onde guardou o alimento que o menino lhe havia dado e dirigiu-se à casa do lobo. Boa tarde, querido tio. Passei para lhe pedir desculpas pelo que aconteceu esta manhã. Jamais imaginei que a horta seria invadida por aqueles impostores. Olha, bateram-me tanto que desmaiei. Por isso, eu acho que devemos preparar a nossa vingança. Porque se a mim bateram, ao tio foi pior, não foi? Pior até que não diria, porque o menino veio socorrer-me. Mas a lebre nem deixou o lobo terminar a sua ideia e começou ela a explicar o que lhe havia acontecido, mas omitiu a parte da oferta do alimento. Expôs o seu plano ao lobo, este deveria fazer-se passar pelo morto e ela. A lebre passaria por um familiar da lebre morta em casa do homem do pote. Mas como que vai justificar a diferença de tamanho se sou mais gordo do que tu? Direi que o defunto ficou inchado de tanto açoite. Vou pedir para não te tocarem, alegando que é hábito e costume da nossa família. Está certo, concordo com o teu plano. Só não entendo o que vamos ganhar com isso. Espero que não venha a ser mais açoites. É assim, escute. O meu querido tio Lobo vai ficar bem deitadinho nesta cama, vai ficar bem esticadinho de olhos fechados e sem se mexer. Vou tapá-lo todo com um lençol branco para impressionar aqueles atrevidos que nos bateram. E mais, vou preparar uma bemba, que é um depósito que se guarda cereal, e colocá-la ao pé do morto, ou seja, ao pé de si. Direi que o morto precisa de levar os seus mantimentos para o outro mundo. Assim, tudo aquilo que cada um der será posto na bemba. Por baixo desse depósito vou cavar um buraco por onde tudo vai passar. E assim farei com que acredite que tudo o que deram foram para o outro mundo. Desta forma, teremos vingado com muita inteligência.
e sairemos a ganhar. Não vamos precisar trabalhar nem de andar a pedir alimentos ao homem do pote. O lobo, todo contente, pôs-se a dançar, achando brilhante o plano da lebre. Esta, porém, não confiando muito no lobo, resolveu ajudá-lo a deitar-se na cama. Mas depois de ter ido até a porta, ouviu o lobo suspirar. Então, mais desconfiada ainda ficou e resolveu amarrar o lobo à cama sem que este pudesse mexer. O lobo, desconfiado, mas acreditando na astúcia de sua sobrinha lebre, ficou bem quietinho na cama. Antes de ir ter com o homem do pote, a lebre rapou todo o cabelo e pôs um chapéu vermelho, um pano no ombro e segurou uma bengala. Aparentava ser um velho, pobre e cansado. É nesta figura que a lebre surge em casa do homem do pote. Este, impressionado com o aspecto da lebre, que se apresentou como um velho tio da lebre morta, mandou-a entrar. Homem grande nem imagina foronta, que é a aflição. Que nos aconteceu? A minha sobrinha estava cá entre nós, ela tinha tudo, nada lhe faltava. Sabe como é, não sabe? Pois foi assim, depois de ter comido o seu feijão da manhã, sentiu-se mal e morreu. O Codidua estava aqui com mais uns vizinhos, todos tentaram ajudar, mas nada conseguimos. E foi assim que tudo aconteceu. Ficamos todos tão tristes que não imagina. Soubemos de tudo na Baixada. Ela até está muito inchada. Se a visse, não a reconheceria. Até parece que levou umas pauladas. Pauladas? Meu Deus! Já viu como cada morto arranja as suas fantasias para ir para o outro mundo? Tio, mas souberam que o defunto desapareceu? Ninguém soube mais nada dele. Uma coisa bem estranha. E nós é que deveríamos levar a enterrar. Quanto ao defunto, não se preocupem, porque ele já está comigo. Infelizmente, na nossa linhagem materna, quando um defunto corre perigo, é imediatamente levado pelos espíritos para uma casa familiar. Foi o que aconteceu com aquela pobre. Nesse momento, está pronta a ser enterrada à meia-noite, conforme a nossa tradição. E tudo o que puderam fazer-lhe para levar para o outro mundo será bom para todos nós. Sobretudo se alguém lhe fez alguma maldade de que se arrependa. Eu, por exemplo, trouxe tudo o que tinha na minha reserva para enfrentar essa seca que nos pegou este ano. Isso porque tivemos uma complicação e bati nela. Mas, meu Deus, como estou arrependido de tal maldade. Bom, mas pelo menos já pagou a sua dívida, conforme a tradição, e nós, como poderemos fazer? É que também fizemos umas maldades com ela. Claro que não é do tamanho da sua, mas gostaríamos de fazer um grande gesto para consigo, já que nada tem para com a pobre coitada que já está a caminho de outro mundo. Estamos dispostos a fazer tudo conforme a vossa tradição. Para que, se vamos todos dar a nossa contribuição? Bom, ela morreu numa situação muito estranha. Aliás, como me explicou, se por acaso formos assistir às cerimônias, vai querer saber a causa da morte para assim castigar os culpados. E eu, como disse, tive uma pequena complicação com ela e de João Gagu não perdoa nada, mas nada mesmo. Olha, se assim for, eu concordo plenamente com essa ideia, apesar de não ter nada a esconder. Mas, homem grande, pensando no caso, sinto que devemos colaborar com a sua tradição. Muito obrigada, meu filho. E, se me puderes dar algumas coisas, aproveita e leva-as, enquanto antes, para poder abandonar o local onde está o defunto. Claro que posso, aliás, faço questão, e eu e meus filhos vão acompanhá-lo. Eles é que levarão tudo, porque velho como está, não poderá carregar todo esse peso. Está bem, meu filho. Olha, foi mais fácil do que eu imaginava. Disse alguma coisa, grande homem? Não
Não disse nada, só estava a fazer uma pequena prece. Adeus, meu filho. E lá foi acompanhada dos filhos deste, que levaram sacos e sacos de alimentos. Chegaram à casa da lebre, e esta mandou-os entrar, e fê-los ver o falso defunto. A lebre fingia que não queria sair daquele lugar o mais rápido possível. Os filhos do homem do paute, assustados com o tamanho do morto, saíam a toda pressa. Assim que chegaram a casa, espalharam a novidade, que o defunto da lebre tinha o tamanho de um boi, que tinha unhas enormes e cabelos arrastando no chão. Depois, os filhos do homem do pote terem abandonado a casa da lebre, esta desarmou o lobo e dividiram irmãmente o produto. Aí o lobo lembrou-se novamente do papamel. Depois de saburra, morto e cá nada. Depois do bem bom, a morte não é nada. Mas o lobo pensou consigo, antes de sabura, quanto mais sabura, melhor. No final da história, as nossas amigas ainda confundiam sobre o nome da história e ao final que este deveria ter. Não foi assim que eu vi, Ceci. O lobo não podia sair a ganhar coisa alguma. Quem sai a ganhar é a lebre, e tu deixaste que os populares lhe batessem. Cuti, a lebre foi mazinha. Foi muito má ao ameaçar o menino que sempre tratou bem. Mas, Ceci, tu é que a fizeste má, quando ela podia continuar esperta e marota. E não foi assim que ouvimos contar. A culpa foi tua. Eu ouvi exatamente assim. Aliás, cada uma de nós ouviu como quis e conta como quiser. Quem conta um conto aumenta um ponto, não é assim que diz o ditado? Não concordo, mas olha, se assim for, o gato que rouba peixe naquela história que me contaste, vou fazê-lo fugir. A cozinheira não vai escaldar. Isso não, Cuti. Aquele gato é mesmo mau, arisco e... Acabou a história. A discussão ainda continua entre as duas meninas, né? Sobre a que fim vai dar a história, né? A gente consegue perceber claramente, né, como foi dito no início, que a história começa com essas duas meninas discutindo como será a história. E no final do conto a gente consegue perceber uma expressão muito ouvida aqui por nós, principalmente, eu não sei se no Brasil em geral, mas pelo menos aqui em Pernambuco a gente escuta bastante. Quem conta um conto aumenta um ponto. É assim que a gente costuma ouvir falar, né? Segundo o ditado popular. E é o que acontece aqui com essas duas meninas, né? Começa a história discutindo sobre como se dar a história que elas ouviram, e no final ainda continua a confusão, digamos assim, né? A divergência, e termina aí. A última frase do conto é: isso não, Cuti. Aquele gato era mau e arisco e reticências. Não concluiu. Isso dá a impressão para nós leitores que a discussão entre elas não parou por ali, que a discussão ainda vai render muitos e muitos panos para mangas. E uma coisa interessante que ela diz aqui é o seguinte: eu vi exatamente assim. Aliás, cada uma de nós ouviu como quis e conta como quiser. As interpretações, elas são dadas de acordo com o nosso conhecimento prévio, conhecimento de mundo, o entender, o achar de algumas situações do nosso dia a dia que determina isso, tá? Então, depende do ponto de vista, né? A gente tem até algumas imagens na internet, e uma bem interessante, por exemplo, tem dois homens, uma charge, e o homem da direita para a esquerda vê o número 6 no chão, enquanto o da esquerda para a direita vê o número 9. E os dois
vão estar certos nos seus resultados, porque tudo é uma questão de ângulo, tudo é uma questão de conhecimento prévio. E como elas mesmas disseram aqui, cada um escuta. Eu vou até marcar isso aqui, porque dá pra gente utilizar isso em muitos aspectos da nossa vida. Cada um ouviu como quis e conta como quiser. Esse é um ensinamento aqui, neste final de conto. A lebre, deixa eu achar, a lebre, o lobo, o menino e o homem do pote. Nesse caso aqui, a gente tem sempre a lebre, também como nas fábulas infantis, a lebre como uma personagem esperta, né? Eu achei só um pouco diferente o lobo ser meio que enganado pela lebre, que o lobo também é outro animal que tem esse sinônimo assim de esperteza, de ser ágil. E ele aqui visivelmente é enganado pela lebre e mais de uma vez. A gente consegue perceber isso. Por que no início do conto ele disse que parecia ser uma fábula? Porque aí não temos só animais como personagens, nós temos humanos e animais, tá? E tem essa pegada também, um pouco parecido com a questão da lição de moral. Não é exatamente separado como na fábula, né, que tem lá o nomezinho lição de moral e se fala em lição. Aqui está antepenúltimo diálogo aqui, que aparece meio que uma liçãozinha aí de moral, que não é bem uma lição de moral, é um fechamento de ideia, quando ela diz que cada um ouviu como quis e conta como quiser, tá? É um conto gostosinho de ler. É um pouquinho cansativo, sim, porque são muitas páginas. Nós estamos diante de quase 20 páginas. É muita coisa, 18 páginas, para ser exato. 18 páginas de um conto. Então, ele se torna um pouco cansativo por conta da numerosidade do conto. Mas é um conto fácil de ler, um conto fácil de entender. A gente consegue associar a algumas coisas que a gente conhece, né? E eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado dessa história. Eu achei bem divertido ler isso aqui. Não cansou muito. E o que a gente pode observar desse conto é a semelhança entre as fábulas brasileiras, né? A gente também consegue ver aqui um fechamento de ideias, tal qual uma lição de moral, e também essa associação desse ditado popular que nós temos de quem conta um conto aumenta um ponto. A não ser isso, tem uma coisa que eu achei bem interessante aqui, e eu acho interessante vocês ficarem atentos, né, para uma possível questão sobre isso. Bom, gente, eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Gente, o que nós temos aqui é o seguinte. De início, nós temos duas meninas, Ceci, e deixa eu relembrar aqui o nome da outra, que é um pouco incomum para nós brasileiros, mas é Cuti, né? Então, temos aí um diálogo entre Cici e Cuti. E logo após esse diálogo, em relação ao título da história que elas escutaram lá, né, de um antepassado, nós conhecemos a história em si, né, essa história é meio uma fábula, misturado com um conto, enfim. Não vou entrar em detalhes sobre qual gênero literário é aqui, mas o que a gente consegue perceber é o seguinte, que lá no final a história termina e volta a narradora do texto, né? Volta a pessoa que começa a contar a história, que as duas discutem, né, sobre o título, e essa pessoa volta no final para dizer que foi assim,
que o final da história, elas continuam ainda discutindo sobre o título e uma se justificando para a outra, dizendo que aquilo que a gente conhece aqui no nosso país é o conto que diz que quem conta um conto aumenta um ponto. Né? Tem essa semelhança aí, nessa raiz que nós temos. E dá para até a gente imaginar o seguinte, eu consigo, raciocina comigo para ver se você também pensa dessa forma. Eu consigo vislumbrar uma mulher que pode ter sido um caso real, a gente não sabe, né? Mas tem grandes chances de ser. E a gente consegue imaginar, por exemplo, a Odete, né? a presenciar esse diálogo entre as meninas, achar interessante, curioso no mínimo, e resolver contar essa história, né? Tem um quê de inocência, já uma inocência mesclada com ares de adulto, né? De ouvir histórias de adulto e se reproduzir. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você realmente for aquela pessoa que observa crianças, você vai perceber isso. Você vai perceber num diálogo ou quando uma criança está defendendo muito aquela história que ela quer contar, que ela gosta. Pode ser de um filme, de uma história que ela leu. Enfim, presta atenção. Ela tem um ar, ela tem aquela inocência da idade, mas ela tem aquele ar de conhecedora de tudo do mundo, sou adulto, eu sou adulta, eu sei do que eu estou falando. Eu também tive essa sensação. Então eu consigo imaginar que a Odete presenciou essa discussão entre as duas meninas e com esse permear de consolidação adulta para falar sobre essa história, né? Vez ou outra a gente também vai ver no conto algumas expressões que a gente conhece aqui no Brasil. Eu tenho certeza que você, em algum, pelo menos nos 2 momentos, você pensou de gostinho, isso aqui eu já ouvi falar aqui no Brasil, tá? E é isso, né? É um conto que não tem muito, assim, o que se explicar, né? A gente consegue entender rapidamente do que se trata e consegue se envolver, consegue tirar um aprendizado, consegue reconhecer a esperteza da lebre. Eu confesso que fiquei um pouco decepcionada com o lobo, que eu sempre achei que o lobo fosse também um animal astuto, e aqui ele não veio com essa astúcia. Eu tenho aqui neste livro que nós acabamos de ler o conto A Lebre, o Lobo, o Menino e o Homem do Pote, né? Meio que uma fábula, né? A gente tem uma mistura de gêneros textuais aqui e que mostra que a lebre conseguiu passar a perna em todo mundo, tá? Conseguiu passar a perna no menino, conseguiu passar a perna no Homem do Pote e também, consequentemente, passou a perna no lobo. Pelo menos no seguinte, tipo, se der errado, quem vai se dar mal é o lobo, não sou eu. Essa é a sensação que ela deixa quando a gente consegue ler aqui as artimanhas, né, os planejamentos dela. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado, vocês tenham entendido desses todos os contos que já li desse. Esse, sem dúvida, foi o mais tranquilo de ler e entender. Tem muitos contos pesados aqui, né, com violência, com, assim, mensagens não tão claras. Mas esse aqui foi mamão com açúcar e eu espero que tenha ajudado vocês. Eu espero também encontrá-los no próximo vídeo e até lá. Então, um forte abraço, um cheiro no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Como de costume, eu vou já adiantar para vocês qual será os próximos contos, quais serão os próximos contos na leitura do vídeo seguinte. E nós temos o último país daqui desse livro
contextos aqui, tá? São 4 contos do país da Angola, tá? Então, no próximo vídeo, nós vamos ler Nós Choramos pelo Cão Tinhoso, escrito por Odjak, tá? Até o próximo vídeo e eu te espero por lá.